de amor com Jesus, maior lição. Viver e aprender que somos todos irmãos, todos irmãos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de Reforma Íntima. Boa noite, pessoal de casa, turminha que nos assiste pelas nossas mídias sociais, YouTube, canal do Nefa, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre vocês, e eu particularmente sobre mim. Vai ser uma conversa legal, porque quem é que não conhece sobre si mesmo, né? Se a gente se perguntar qual o seu maior defeito, qual a sua maior virtude, não adianta eu falar, Vanessa, qual é o meu maior defeito? Não, é eu que sei. Então, a gente não pode, por exemplo, conversar de um assunto que a gente não conhece, né? Vamos falar hoje de, sei lá, agropecuária. Ninguém aqui é um expert. Aí vai ficar todo mundo boiando, calcificação do solo para receber uma planta e tal, eu não sei, pH da terra e tal. Fica todo mundo... Mas se falar de banana, todo mundo sabe que é uma fruta, e aí a gente vai conversar. Então é assim, falar de nós mesmos é muito fácil, porque a gente está muito perto da gente mesmo, né? Ou não. Vamos descobrir. Vamos nos descobrir. Quer repassar o calendário? Do calendário? Nossa, quem vai trabalhar hoje sobre nós, além de nós, é o senhor Carlos Gomes, que vai trazer um pouquinho sobre o autodescobrimento. Nós estamos a todo vapor, a casa está funcionando. Todos os dias, né? Segunda às 8 horas temos palestra, Livro dos Espíritos, ao vivo e simultaneamente pelos canais do nosso YouTube, segunda-feira às 8 horas. Na terça-feira temos um grupo de estudo, 7h30, que não é transmitido simultaneamente, portanto só presencial, que trabalha o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje, quarta-feira, 7h30, nós temos a Reforma Íntima, que é um curso de melhoria interior, para a gente tentar começar a se modificar interiormente. Quinta-feira tem o Livro dos Médiuns, é um estudo só virtual
Quem quiser, entra em contato com a gente passa o link do estudo, é um grupo de estudos só online. No sábado, nós temos atividades o tempo todo, 3 horas da tarde aqui no salão, Evangelho em Prosa, estudando o livro Sinal Verde. Todos são convidados, é uma roda de conversa muito gostosa. E ao mesmo tempo, lá dentro, as criancinhas estão trabalhando evangelização infantil. E depois, às 4h30, os jovens trabalham na mocidade aqui no salão. Então tem trabalho para todo mundo, quem quiser participar e quem quiser também assistir os nossos trabalhos transmitidos simultaneamente. É só entrar no canal do NEFA e clica lá no inscrever-se, aperta o sininho para poder receber as notificações e está aí acompanhando a gente. Vamos fazer a nossa leitura inicial, depois o Vinícius vai fazer a nossa prece inicial e a gente dá prosseguimento. É do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joano de Ângeles, leitura 113. Nunca perca a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás, alegre, que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Então vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos, onde primeiramente devemos agradecer pela oportunidade de poder estar respirando esse oxigênio, de podermos acordar, ver o sol, que Deus deixou para nós essa natureza. Quantas pessoas não queriam ter a liberdade de poder sair de suas casas e vir aqui, talvez limitados por doenças, por outros problemas, pelo desencarne que chega para todos. Então, que nossa gratidão possa ser o reflexo sempre de nossas vidas e que possamos sempre aproveitar o presente. Que nesta palestra de hoje, tratando do autoconhecimento, possamos olhar para dentro de nós, olhando os nossos defeitos, nossas imperfeições, tentando corrigi-las, fazendo com que a nossa convivência com o outro e para o outro seja melhor, e assim, cada um fazendo sua parte, iremos trabalhar para um mundo melhor, um mundo de paz e um mundo de alegria. Que o caso possa ser inspirado neste estudo, para que possamos atingir todos os corações, que todos saiam daqui motivados e encorajados para continuar caminhando. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Joana de Ângeles, um espírito que é a mentora de Divaldo Pereira Franco, o maior expoente da doutrina espírita, vivo, vai fazer 96 anos, mês que vem, ainda está bastante atuante. Escreveu pelas suas mãos, de Divaldo Franco, uma série de livros, que é chamado de Série Psicológica de Joana de Ângeles, falando sobre o comportamento humano. Serve muito para psicólogos, para pessoas que estão fazendo psicologia, para poderem pensar sobre o ser humano. E esse ser humano que ela fala aqui, somos todos nós. Pensar sobre nós. E um dos livros tem esse nome: Autodescobrimento, uma busca interior. Então eu trouxe alguns trechos para a gente conversar sobre, como a Lili falou, sobre nós mesmos. Nós, nesses anos que estamos aqui nessa existência, já descobrimos quem somos? Parcialmente. Oi? Parcialmente. Parcialmente? Nossa, o Vinícius está muito otimista, eu ia falar bem de longe. Vamos ver, parcial. Quantos por cento será que você conhece de você?
Bem imparcial, bem. 2%. Bem fragmentado esse conhecimento. Porque quando a gente pergunta para a pessoa, né, quem que é você? O que você fala? Eu sou Tainara. Nome, né? A gente fala o nome, fala a profissão, fala onde mora, fala a religião, tudo externo. Né? Você não é Tainara, você está Tainara nesta existência. Então, fala tudo que é externo. Né? Então, quem sou eu de fato? Quais são meus medos, minhas aspirações? A gente não fala, às vezes, nem para nós mesmos, independente da idade. Né? É coisa de jovem. Não, mas gente mais velha também não fala. Né? Por que será que não fala? Que medo é esse de se descobrir? Aí que entra a reforma íntima. À medida que eu realmente me descubro e encontro coisas que eu não gostei de encontrar, eu sou obrigado a mudar. Aí começa a reforma. Né? Então vamos ver o que Joana nos diz. A experiência do autoconhecimento, autodescobrimento, permite identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Olha que lindo esse texto. Vou ficar só nesse a noite inteira. Né? Quais são os meus limites? Eu conheço. Eu sou dependente do quê? Ou de quem? Né? O que eu aspiro de verdade e o que eu penso aspirar. E às vezes é da boca para fora. Como eu engano a mim mesmo nos embustes do ego e como eu me deixo levar pela ilusão. Está aberta a palavra para aqueles que quiserem Assim? se manifestar só no primeiro slide. Conhecemos nossas limitações. Quando a gente é jovem, a gente não conhece, a gente vai. Né? Depois a gente vai começando a pisar no freio e não vai tanto. Não, o pior é que, falando até externamente, que nem você comentou, eu sempre fui muito negócio, eu conheço meus limites, principalmente por causa do exame de coração. Eu conheço até quando eu posso andar sem cansar, sem passar mal. Eu conheço, até eu perceber que é por orgulho eu olhar e falar, nossa, eu conheço tanto que eu tô passando mal, mas eu quero continuar, eu quero fazer mais para provar que eu consigo fazer algo. E até mesmo achando que conhece limites, não conhece. Você conhece e respeita? Esse é o ponto. Eu sei que eu não posso andar rápido, mas acho que hoje eu posso. Acho que eu consigo dar uma corridinha. A Tainara falou de um limite que é um limite, nem só físico, mas no sentido de o limite que eu sei até onde eu posso chegar, mas tem um outro tipo de limite, né? Que é do quanto o outro pode influenciar na minha vida. Eu conheço esses limites, o quanto eu deixo o que o outro pensa, o que o outro quer, a vontade do outro me incomodar. A invasão do outro. A invasão do outro. É eu outro imponho limite. limites nas minhas relações? É preciso. Ou sou permissivo? E o outro muitas vezes não precisa nem falar. Usando o caso, se eu tô andando com alguém, vejo que essa pessoa tá andando um pouco mais rápido que eu e eu tô cansado, se eu não tenho intimidade, eu tento correr mais rápido. Em vez de parar e falar assim, não, anda devagar, eu não consigo. Aí já entra a dependência. Às vezes a gente é dependente de uma ideia que não é nossa. E a gente faz. Né? Aí entra o orgulho, né? Ao invés de eu falar, olha, eu não posso andar mais rápido, não, eu vou fazer como ele, mas eu não sou como ele. E às vezes na vida a gente faz isso. Né? A gente segue o outro, mas o outro está seguindo o caminho dele. E de repente eu estou fazendo coisa que eu não gostaria, mas porque o outro está fazendo, eu embarco. Né? Eu caio no mesmo buraco do outro. Essa é a nossa sociedade. Nós estamos dependentes do que ou de quem? A gente fala muito de dependente químico, né? Que está nas drogas, está no vício, mas nós também temos as nossas dependências. Dependente profissional. Você depende daquilo e aí o sistema te impõe limites. Você não pode falar alto com o chefe, você vai ser mandado embora. Tem coisa que você tem que escutar e ficar quieto, não poder... Então, a sua liberdade é engessada. E aí você pode se descobrir ali de diversas formas.
Aí interessante quando você fala, eu sou dependente do trabalho porque eu posso perdê-lo. Mas aí a gente ainda tem visão de trabalho como escravização. Eu preciso do Senhor. Mas quando a gente realmente, né, se firma na profissão, mesmo que seja mandando embora, vai ter uma outra porta, ou agora, como muitos estão fazendo, né, trabalhando por conta própria, né, porque está desenvolvendo o seu talento e se tornando independente, com autonomia. Né? Então, muitas coisas a gente é dependente e não percebe. Mas o quanto as coisas nos fazem dependentes e o quanto nós nos fazemos dependentes das coisas. Aí entra todo um sistema que nos faz pensar, né, como eu falei, o nosso regime de trabalho ainda é escravocrático. Né? É o patrão, eu dependo do patrão, mas ele não pensa que o patrão depende de mim. Porque se amanhã ninguém for trabalhar, a firma dele vai à falência. Aí já entra outras questões filosóficas que a gente pode ter ser preso. Né? Então, porque ele não pensa diferente, porque fizeram a gente pensar. É uma dependência de pensamento. Eu ainda fiquei ali na palavra, né, na definição de limites, porque a gente tem uma visão muito, pelo menos, acho que é a visão mais superficial, de que, por exemplo, Jesus era uma pessoa, né, que era bom, né, que era o amor, e a gente tem essa visão de que o amor de Jesus não precisava desses limites, mas Jesus também colocava limites, né, quando os fariseus vão lá provocá-lo, né, ele não cede. Ele é coerente naquilo que ele acredita, colocando os limites dele de maneira respeitosa, né? Até curando no sábado. Sim, impondo os limites, né? E as nossas aspirações são nossas ou de alguém que fala, não, você tem que fazer isso. Né? Isso que é bom para você. Fala, né? Eu acho interessante que ali embaixo ainda fala aspirações verdadeiras São as e minhas. falsas. Né? É. Porque nós também traçamos muitos limites falsos para nós, muitas dependências falsas. Eu não sou capaz porque se não tiver alguém comigo eu não consigo. Deixa para a próxima encarnação, eu nunca vou conseguir. Né? E isso vai nos paralisando. Né? E as aspirações, assim, eu tenho que usar isso para ser aceito, então eu vou lutar para conquistar aquilo, porque senão a sociedade não vai me valorizar, né? E acha que essas aspirações têm que estar sempre voltadas para o lado material, né? A aspiração verdadeira é aquela que realmente eu quero. E para aquilo que eu quero, eu sempre tenho tempo e dinheiro. Aquele que eu não quero tem justificativo, que é a falsa. Eu quero tanto, né, morar em São Paulo, mas eu tenho medo de cidade grande, então eu quero, mas não quero. Né? É uma coisa que não me deixa ir. Se eu quiser, já fui. E sempre faz isso. Né? Agora, quando a gente não quer muito, a gente fica, não, é porque eu não tenho tempo, é porque não deu, por que você não fez? A gente se sabota por medo. Vencer o medo da vida. Quem sou eu nessa existência? Até a desencarnação a gente tem que descobrir. Melhor descobrir aqui do que do outro lado. Vamos caminhar mais com Joana. Então, quando a gente estuda, né, Joana de Ângeles, né, a Solange estuda com a gente aqui, só Solange, né? A gente vai se estudando também, né, e vai parando para pensar que é profundo. Então, veja o que ela diz. Como é que a gente precisa se descobrir? Pela insatisfação do que a gente é. Será que eu estou satisfeito com o que eu sou, com o que eu conquistei, com o que eu possuo? Eu tenho alguma coisa querendo mais. Né? Tem uma insatisfação interior que me faz vir a reforma íntima, que me faz querer conhecer. Nessa insatisfação eu preciso ter um desejo sincero para mudar. Né? Eu só vou mudar se eu persistir nessa mudança. Não é um dia só, é para todos sempre. E ao aceitar principalmente as minhas imperfeições, lutar para vencê-lo. Né? E assim eu vou conquistando a capacidade de crescer, principalmente emocionalmente. Porque racionalmente a gente pode até se conhecer 15%. Emocionalmente, aí eu tenho que perguntar para a esposa, emocionalmente, como que ele está?
Também não sei. Controlamos as nossas emoções em todos os momentos? Ou pensamos que sim? Nessa hora que a gente se descobre. Racionalmente eu não quero matar ninguém, eu quero casar até que a morte nos separe, eu quero ficar nesse emprego até aposentar. Racionalmente a gente quer isso tudo. Quero frequentar os centros espíritas toda semana, todas as noites. Racionalmente a gente quer isso tudo. Mas emocionalmente isso não acontece. Por quê? Só você tem a resposta. E a gente tem. Carlos, aquele primeiro pré-requisito é fantástico. Porque dói. E quando a gente só se modifica, quando dói. A pessoa sempre fala isso. Põe multa, que aí vai doer no bolso. E a pessoa dá um jeito de mudar o comportamento. Então, quando dói, a dor promove essa mudança. E quando você olha para si e percebe uma falha, um desvio pequeno, a primeira defesa é justificar. Peraí, mas eu estou fazendo isso por causa disso. Eu vou tentando me defender. Eu sou um advogado espetacular, né? Então eu vou me defendendo, eu entro no tribunal até que eu perco a disputa. O meu promotor dentro de mim é maior do que o advogado, mais competente. E aí eu vou descobrir que eu realmente tenho um defeito, um problema, e ele machuca. Então aí sim, essa insatisfação que causou dor faz você se autodescobrir. Mas tem hora que a gente é o nosso promotor também, né? A gente pensa assim, mas por que eu fiz isso? O promotor dentro de nós é muito melhor do que o advogado. A gente se julga, penitencia, por que eu ainda faço isso? Por que eu não me libertei disso ainda? Aí vem uma insatisfação, pode vir até uma depressão. Por que eu sou assim? E a resposta é igual a pergunta, por que eu sou assim? Esse sou eu. Então a primeira coisa é a gente não se enganar. Eu tenho essa reação quando uma pessoa fala tal coisa para mim, porque essa é a minha reação. Eu tenho que saber que esse sou eu. Agora, o que fazer com isso? Aí é uma caminhada. A gente não pode também ficar justificando, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo, porque é minha mãe, porque é meu pai. Eu sou assim porque eu sou assim. É isso que eu consigo ser. Agora, isso está incomodando, está me causando insatisfação, então vamos ver como trabalhar isso. Entender essa constância, essa inconstância. Eu não preciso ser dessa maneira. Eu não sou um ser pronto. Eu posso mudar. Mas o que eu queria comentar é que eu entendi também, vi por outra ótica também, o primeiro, essa satisfação pelo que se é ou pelo que se possui é o que movimentou, por exemplo, o meu processo de autoconhecimento. De perceber que a minha insatisfação com as situações respondia a algo dentro de mim. Então é questionar por que eu estou insatisfeito por essa situação que eu estou vivendo. Por que eu estou satisfeito por aquilo. Qual é a causa? Qual é a causa? Para a gente entender que todo movimento que nos leva à violência, seja insatisfação, agressividade, essa às vezes até passividade fria com os outros, ela tem uma razão em algo que não está resolvido dentro da gente. Nem a pessoa sabe. Não, quando uma pessoa rica, famosa, poderosa, suicida, a gente fala, nossa, mas ela tinha tudo. Ela não tinha tudo, de repente ela tinha uma insatisfação, tentava no material resolver e a insatisfação foi tão grande que ela preferiu sair da vida. Cada um sabe da sua insatisfação. Fala, Jéssica, levanta a mão. Você quer falar da sua insatisfação? Ou você está satisfeito de ser Jéssica? Dá para aguentar mais? Quer falar? Fala quem? Eu sou satisfeito com o que eu faço. O caminho de Deus, seja o caminho reto. Mas nunca vai. Não? O bom é isso, temos satisfeitos. Muito obrigado, Kate. Isso mesmo, tem que ser satisfeito com o que faz, a vida ficar melhorzinha, Viver só na insatisfação também não dá certo. Aguenta mais um slide? Quais são as dificuldades, então, para a gente se conhecer? Muitas vezes a gente é vítima de herança de outras vidas. A gente já nasce com pensamentos que alimentamos em outras vidas, vícios, comportamentos, rotinas, hábitos. Oi? A bagagem. Traz uma bagagem porque é mental, não é do corpo.
A gente morre e continua pensando. É o espírito que pensa. Quando esse espírito vai voltar em outro corpo, o pensamento é o mesmo. Está lá no inconsciente. De vez em quando ele aparece. Né? Então tudo aquilo de errado que eu fiz lá atrás está impregnado em mim. Está no meu inconsciente. De vez em quando sai. Quando é estimulado. Aí eu vou me conhecendo. Nossa, e é muito fantástico isso. Né? Porque se a gente... É aterrorizante. Não, é muito É fantástico. aterrorizante. É surreal. Mas é legal. lindo. É legal. lindo. É porque. Gente, Não vai falar depois eu falo. não, mas não é verdade você ter certeza de que não se perdeu nada. Aham. Né? Tudo que eu fiz, bem, mal, ruim, bom, não perde. Porque seria muito injusto a gente lutar uma vida inteira de escolhas, de erros, de acertos, e tudo isso foi perdido. Mas não. Tá ali a minha herança. Vou trazer nas próximas, tá armazenado. E o que eu acho que é fantástico é você pensar assim, pensa na sua vida hoje, nessa encarnação, quantas coisas te marcaram, quantas lembranças, quantas coisas boas, ruins. Agora pensa que você já viveu, tipo, 50 vidas ou mais, né? Então imagina tudo isso dentro da gente. Então um simples estar aqui no centro significa muito mais que isso, porque corresponde a 50 erros que estão dentro de mim, né? Então é muito fantástico isso. Eu sou muito mais do que eu penso. Fala. Uma pergunta, e como acionar essa chave para entrar no seu É difícil. A gente tem que... As situações do dia a dia fazem isso. Né? Então, determinadas situações que a gente enfrenta, sai uma pessoa que a gente não conhecia. Né? Você chega na sua casa, né? Vê um intruso. Né? Você conversa com ele e fala, ô meu chapa, o que você está fazendo aqui não é sua casa. Né? Ou então você já pega um pedaço de pau, sai correndo. Qual é a sua reação? Né? E às vezes a gente tem uma reação que não esperava ter. Mas se eu tive, sou eu. Da onde ela veio? Se não veio dessa vida. Né? Se eu quero pegar uma arma e eliminar sem conversar, aí o assassino de lá voltou, acordou. Né? Então as situações dessa existência são estímulos, né, para eu me conhecer. Isso aí a psicologia explica também, né? O próprio Jung fala. Aquilo que me incomoda no outro já está mexendo com alguma coisa que está aqui armazenada, que eu não resolvi ainda. Né? Porque todos nós somos seres humanos, então nós somos iguais em essência. É possível que a gente tenha uma reação que não seja a gente mesmo, por exemplo, no discurso a gente vai falar de obsessor, coisa dessa natureza. Ou, por exemplo, você pega uma arma para atirar em alguém, talvez não seja necessariamente eu. Quer dizer que pode ser o obsessor? Estou perguntando. O obsessor é sempre o segundo, o primeiro sou eu. Né? A gente culpa o obsessor como se ele tivesse feito eu pegar a arma. Não, primeiro eu quis, ele só foi a torcida, é isso mesmo. Né? Você fez bem, você fez certo. Né? Então sempre é a gente que chama o obsessor pelo nosso pensamento. Só que aí entra a justificativa de novo. Não, foi o obsessor que, né, que fez. Não. Ele só potencializa o que eu já queria fazer. Então quando você discute o xingo da pessoa, é ele que... Não. Sou eu. Sempre eu. Ele é a torcida. Né? Você vai fazer o gol. Não, vai, você vai conseguir. A mesma coisa, né? Fala isso agora. Porque os palavrões não vêm dele, já estão aqui. Já estão na cabeça. Né? Ele só abre os arquivinhos. Esse é o gatilho. Certo. Né? Você está no trânsito, alguém te fecha. Né? Você fala, vai com Deus. Né? Ou vai para outro lugar. Aí depende do que você tem ali naquele momento. Que bagagem está lá Que dentro. bagagem que está mais próximo. Né? As Do caixinhas dia a que eu vou dia. acessar. Por isso a educação. Então, além disso que a gente traz, as castrações domésticas. Como é que a gente está sendo educado ou foi educado em casa. A gente que está aqui há mais tempo, né, tinha mais castração do que os jovens hoje. Hoje o jovem pode tudo, a gente não podia nada. Nada pode, tudo é proibido, tudo é pecado, não. E aí a gente começa a aumentar as nossas limitações. Não porque a gente entendeu, é porque a gente ainda tem um medo no inconsciente. Né? Antes a gente era educado no medo, né? Medo do escuro, medo da polícia, né? Medo do padre, medo do professor, medo do... Tudo mais velho era medo. Né? E esse medo ainda está aqui, no inconsciente. Mas, Carlos, é engraçado como nós como humanidade, a gente tem dificuldade do equilíbrio.
A gente veio de um passado de castração, e se a gente for olhar, principalmente aos estudos da psicologia, as causas agora de afetar o desenvolvimento, a aprendizagem, os traumas, estão vindo pela negligência na infância. O que é a negligência? Não é só eu não cuidar. Eu estou sentada aqui, meu filho está me chamando e eu estou no celular. Ah, tá bom. Se ele comeu, se ele não comeu, não faz diferença. Se ele foi, se ele não foi. Dois extremos, né? É o extremo da castração. Nem lido. Ô Carlos, uma das piores castrações que eu acho, do meu ponto de vista, é das religiões, né? Também. Ela castra muita gente, tudo é pecado. Entendeu? Se você não fizer, se você fizer, você vai para o inferno. Então tudo é pecado, mas como Jesus, como uma mulher do fluxo de sangue, né? A Vanessa falou da outra vez. Você vê o que Jesus falou com ela. Né? Não condenou ninguém. Jesus nunca condenou ninguém. Né? Quando os homens tiraram as pedras delas, né? Ele pergunta, quem te condenou? Aí ele falou assim, ela falou, ninguém. Então, o que ele disse? Então, siga o seu caminho, vá em paz. Ele não condena. Então, porque ela sabe que nós estamos aqui, entendeu? De passagem a um corpo, nós não somos essa personalidade carnal. Nós somos espíritos em evolução. Então, lembrar disso todo dia. E a mesma coisa quando você tem como Jesus fala, amar o próximo, entendeu? Que coisa mais difícil você amar um assassino? Coisa mais difícil você amar um ladrão? Não, Jesus amou o ladrão, amou o assassino. Por quê? Porque ele não estava amando o assassino, nem o ladrão, ele estava amando o ser de luz que tem em cada um de nós. Entendeu? Essa é a auto, né? O autoconhecimento do ser, né? Na verdade, a melhor forma de ter poder é estimular o medo. Né? É fácil você dominar pelo medo, que as religiões fizeram, que alguns ainda fazem por muito tempo. Pelo medo, como nós, né? Muitas vezes nós obedecemos os pais pelo medo de apanhar. Não por respeito, era mais por medo. A gente é dessa época do medo, né? E aí era uma forma de ter poder. Aí tirou o medo, vai para isso também. Fobias aí, medos que foram colocados na infância e que prevalecem. Tem muita coisa, né, de comportamento. Né? Quem faz terapia sabe disso. Tem comportamentos hoje, adultos, né, mais velhos, que a causa está lá na infância. Não adianta. A gente só cresce, né, no corpo. Mentalmente, a gente fica ligado lá. Olha a dependência. Do que somos dependentes? Né? Falta de amadurecimento psicológico, né, que é independente da questão cronológica, da idade. A suscetibilidade dos estímulos negativos. Quantos de nós não ouvimos, né? Você não consegue, isso não é para você, para que isso? Não, isso não vai. Então, esses são os fatores externos que nos dificultam o próprio autodescobrimento. Eu não sei o que eu sou porque alguém falou o que eu era e eu acreditei. Né? Você não é capaz. A vida inteira eu não sou capaz. E nem tenta, porque sabe que não vai conseguir. Né? O marido que fala para a mulher assim, você não vai conseguir dirigir, porque ele não quer emprestar o carro para ela. Ela vai aceitar isso, né? E nunca vai dirigir. Não, eu não consigo, mas alguém colocou na sua cabeça que não consegue. Nós conseguimos tudo. Alguns, com mais dificuldade, vão demorar um pouco mais. Né? Mas tendo os estímulos, né, necessários ali, né, para aquela pessoa, a gente vê isso com síndrome de Down, né, com pessoas com limitações, aumentando o estímulo, ela vai. Né? Mas a gente tem mais gente podando para a gente não ir do que estimulando para a gente crescer. E às vezes dentro da própria família. Tem muito de mãe que eu acho, que eu já ouvi, que eu acho horrível. Como é que a pessoa tem coragem de falar para uma criança? Você para de ficar falando que você é um nada. Eu acho que é uma coisa muito profunda para a pessoa verbalizar e essa pessoa levar isso para a vida dela. Outra só, você não vai dar nada na vida. E ele assume isso. Ah, isso não é para mim. Se fosse só, tudo não pode, né? A maioria.
O adulto fala para a criança que isso não pode, isso não pode. Antigamente. Agora, falar essa palavra nada, pelo amor de Deus, é muito. Olha, a força da palavra de uma autoridade. Tem que tomar cuidado. Pode mais? Mais uma coisa, falta de autoestima, isso aí é forte, né? Eu não gostar de mim, olha quantos suicídios nós estamos tendo hoje, né? Aquela pessoa deixou de gostar dela, às vezes por uma insatisfação pequena. Ela acha que ela não é nada, né? Porque ela não consegue fazer o que o outro está fazendo, caminhar um pouco mais depressa. Então, essa da comparação, né? Eu querer ser o outro diminuindo a minha estima. E aí, na falta de autoestima, vem a falta de autorrespeito. Se eu não gosto de mim, não me respeito, meu corpo é de quem quiser. Ele não está vendo isso aí também. Eu não respeito a minha própria intimidade, por falta de autoestima. Levando ao complexo de inferioridade, todo mundo é melhor do que eu, em tudo. A timidez, insegurança, né? E aceitar, né, essa submissão, quando na verdade eu poderia ser melhor do que isso, porque eu criei uma dependência. E ainda, principalmente antes, né, a autopunição por acreditar merecer sofrer. Quantas mulheres aí apanham de marido e acham que merece, né, que está sendo punida, mas ela merece apanhar. E dá cara a tapa. Personalidade, né? É muito complexo, né, Carlos? Porque tudo isso que a gente está conversando, todos esses comportamentos, seja o que a gente enxerga com as crianças, seja o que a gente enxerga nos relacionamentos abusivos, eles vêm de uma cultura muito intrínseca de violência. E muito antiga e milenar. Tá muito enraizado na gente, né? Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer tudo certo, eu não posso errar, né? Bater é normal, eu bato nas crianças, eu agrido as pessoas com palavras. Então tudo isso é muito normalizado. E aí a gente cresce entendendo, né? É horrível essa frase, mas acontece. Eu tô te batendo pra você ficar bem, né? Porque eu te amo. Aí eu cresço achando que amar é apanhar. Antigamente era assim, eu tô te batendo, mas pelo seu bem, pra polícia não bater. Mas por que será que a polícia vai me bater? Ninguém deveria bater. Não, mas por que a polícia vai me bater? Eu falei que dói mais nela que tá batendo. Isso aí é a voz do horrível. Mas nós estamos num mundo de provas e expiações que ainda está muito próximo do mundo primitivo. Então os nossos instintos são muito acirrados. Então a agressão faz parte, contra, né, pré-histórico, precisava agredir para ter alimento, né, para só servir aos instintos. E a gente não está muito longe disso, todos nós. Carlos, e como não está muito longe disso também, algumas coisas que agora estão se modificando, como a Vanessa falou, né, coisas que foram implantadas, não de outras vidas, mas nessa vida mesmo, né? A minha geração viu muita coisa se modificando de uma forma muito acelerada até, né? Mas outro dia eu estava vendo até as musiquinhas infantis, como que estimulava a violência, né? Eu estava ouvindo outro dia uma musiquinha de palhaço, né? Que falava o bom menino não faz xixi na cama, papai do céu protege o bom menino que na escola sempre tira 10. Olha, Josilene, que discriminação. Criança, como que ela vai pensar? Ela não tira 10, então ela não é um bom menino. A faxina da cama dá um problema físico. Ela não é um bom menino, né? Então, olha pra você ver, né? Interessante. A musiquinha antiga, né? O cravo brigou com a rosa saiu despedaçada. E tá tudo bem. Atira o pau no gato. Tirou o pau do gato, Liberando-se então, continua Joana, das imagens errôneas a respeito da vida, você deve assumir a realidade, o processo da evolução e vencer-se, superando os fatores de perturbação e de destruição, aqueles fatores não. Nós já somos adultos, né? Precisamos mudar a forma de pensar, não vai apanhar, mamãe não vai bater. Né? Tem que tirar isso do inconsciente e falar, não, eu sou responsável pela minha vida. E primeiro tem que saber o que eu quero da minha vida, para onde eu quero ir. E caminhando. Né? Porque é para isso que nós somos reencarnados. Se a gente reencarnar e viver a mesma vida da outra, só perdeu tempo.
Tem que voltar de novo. Já vai voltar de novo, mas a precisa dar uma melhor. Vai voltar e vai repetir ainda. Não vai voltar para a próxima série. Então, evolução não é quantidade de reencarnação, é qualidade, é o que eu faço em cada encarnação, não quanto tempo eu fiquei aqui, porque eu ficar fazendo as mesmas coisas, cadê a mudança? Né? Mas eu que tenho que me propor essa mudança e executar, não é o outro, não é Jesus, não é Deus, não é Nossa Senhora. Ninguém vai fazer nada por mim. Né? Não, eu teria feito. Se eu fosse para ser perfeito, porque Deus quer, eu já não seria perfeito. Mas por que Ele não quer? Porque o que Ele quer é que a gente conquiste a perfeição por nós mesmos, para dar valor. A gente sabe isso com dinheiro, né? Uma coisa é a pessoa me dar dinheiro e outra coisa é eu ganhar pelo esforço do trabalho. Vou valorizar muito mais aquilo que eu suei para ganhar do que aquele que vem fácil. Aí começa a comprar besteira. Né? Tá muito profundo esse negócio hoje. Mas eu mesmo fazendo os exames, gente, será que eu vou conseguir explicar essa diferença? Joana é profunda. Então vamos lá, a coisa que a gente conhece, os instintos primários, né? Aquele bem animal que ainda está em nós. Não é porque a gente começou a pensar que a gente está diferente do animal, não. Bobear, a gente morde o outro para aquele pedaço de carne na mesa. Né? Quando família grande tem isso, né, Tânia? Já um pedaço da boca do outro por causa de coxinha. Olha lá. De antigas experiências, né, elas saem, se exteriorizam. Como que exterioriza esse instinto? Como é que eu sei? Com os meus impulsos, pendências, né, aquilo que eu fico pensando, né, aquilo que me perturba. Agora, o que eu tenho que fazer com isso? Não é negar. Eu não sinto raiva. Não existe. Todo mundo tem a sua raiva, que é uma energia condensada. Eu tenho que canalizar, disciplinar, porque eu sou um ser pensante racional. Né? Essa conquista é para isso, para eu domar, como diz Kardec, né? Domar as más paixões, com esforço. E todo dia. Né? Para tornar o instinto sentimento. O instinto é sensação. Eu tenho que virar sentimento. Né? Como é que eu uso isso? Raciocinando. Né? Por que eu tenho raiva? Como é que é isso? E vai mudando. Para sair da perturbação, senão é mais fácil me perturbar e me tornar um transtornado mental, tem várias pessoas hoje assim, né? Do que eu usar a razão para me conhecer a partir desses gatilhos. Por que eu senti raiva quando eu estava vendo o telejornal e apareceu determinada pessoa, determinada situação? Como trabalhar isso? Aí a gente tem que ficar de vez em quando parar, pensar, em vez de ficar pensando no outro, pensar, peraí, em que nível que eu estou nessa idade em que me encontro? Né? O que eu já conheço em mim, o que eu já melhorei em mim? A reforma íntima é para isso, toda semana a gente pensa em algum tema que é falando aqui. Você fez uma observação muito legal, que eu acho que quando a gente, principalmente quando a gente começa a reforma íntima, nossa ânsia de mudar é muito grande. E aí a gente pensa assim, nossa, eu vou extirpar da minha vida, né? Vai acabar aquele vício e tal. E o autodescobrimento, ele não é para que acabe, porque a gente não consegue. São coisas que estão ali, são instintos primários, demora. Mas o que a gente faz? Por exemplo, é o que a gente faz com ansiedade. Quem é ansioso, a partir da terapia vai parar de ser ansioso? Não vai, mas ele vai aprender a identificar seus limites, suas dependências, né? Seus gatilhos. Então eu vou entender que, nossa, eu tenho esse defeito, nossa, eu gosto de falar mal dos outros. Então eu vou prestar atenção para ver quais situações que eu começo a falar, né? Quais pessoas que eu fico perto que me faz querer falar mal dos outros. Então a gente vai começar a se observar para ver onde eu tenho que me corrigir. Né? Não adianta, porque a gente fica que nem aquele guerreiro, né, da espada, quer se extirpar, matar aquele mal, e não é assim. Isso é até violento com nós mesmos. Aí a gente volta nos limites. Né? Porque não adianta, né? Agora eu vou mudar. Não é assim, não é interruptor. Agora eu acendo a luz, agora eu apago a luz. Né? Agora eu deixo de ser orgulhoso, agora eu sou orgulhoso. Não tem isso. Primeiro, ninguém vai mudar nessa existência, por isso que tem várias. Essa é para a gente começar a se conhecer. Né? Sabe? Nessa eu vou ser espírita como Chico Xavier. Ainda não.
Vamos caminhar mais um pouquinho, depois a gente chega cedo. Você vê a profundidade desse ensinamento num pequeno exemplo. Você está numa discussão calorosa em casa, o seu impulso é de levantar a mão e dar um tapa, né? Então veja bem, é um impulso que é uma tendência natural minha, da minha agressividade, instintivo, e eu levanto a mão. O que eu tenho que fazer? Canalizar aquilo, disciplinar o meu tapa, para que ele vire sentimento. E aí eu vou raciocinar e vou assim, não posso bater, porque eu tenho que amar esse ser humano. Cara, concorda comigo que é bem difícil. Agora é o seguinte. No ato, no momento, gera uma expectativa. Ninguém para assim, como você falou, é demorado, é um processo que tem que ser trabalhado. Então eu preciso dar o primeiro passo. Sempre. Só que essa situação não pode ser pensada na situação. É preventivo. Então, leia os livros espíritas, né? Fazer as orações. Eu já estou me preparando para essa situação. Sim. Né? Porque ali, naturalmente, às vezes eu não vou reagir. Né? Porque eu já introjetei isso que não é para fazer e eu acabo não fazendo menos do que se eu não tivesse todo esse arcabouço que o Espiritismo nos possibilita. E as religiões no geral. Né? Por isso que eu preciso me conhecer, me preparar, porque as situações estão vindo aí. Né? Igual qualquer profissão. Você não entra na profissão para aprender, você faz um curso e depois vai para a prática. Então a gente tem que fazer curso de vida. Né? Onde que a gente estuda para essa existência? Na espiritualidade. A gente teve uma preparação lá. Chega aqui e esquece. Né? Aí vem a religião para nos relembrar o que a gente veio fazer aqui. Ser bom. Nessas situações. Tem que dar um mergulho dentro de si mesmo. Sim, sim. Aí entra a meditação, tem os recursos. Tem meditação, tem terapia, tem atendimento fraterno. Antigamente o confessionário, que ajudava muito a pessoa a fazer uma catarse, ia lá, falava de si, ainda recebia uma bênção, melhor ainda. Eu saía dali leve para cometer mais equívoco, porque não adianta. Ninguém é santo nessa existência, nem vai sair daqui santificado. Mesmo que a igreja fale que você é santo, a gente é que sabe. E Deus também. Mas pelo menos começar a pensar na mudança, na possibilidade da mudança. É isso que a gente veio fazer aqui, porque muitas encarnações a gente nem admitia pensar em ser diferente. Volta o homem da espada lá, não vamos para as cruzadas, vamos matar o outro. Eu começo a ler lá o Antigo Testamento, é guerra o tempo todo. Vamos atacar os filisteus, agora os cananeus, agora vamos para a Babilônia, e é escravizado. E ainda é a Vé que mandava, Deus manda você tomar a terra do outro. Pega lá milhares de homens e vão matar. Então essa coisa de matar é muito forte no nosso inconsciente. Quando é que a gente vai tirar? Então vamos estudar Joana de Ângeles. Aí chegamos no ser emocional, esse item que eu queria conversar hoje, dando um tempinho aqui. A estrutura evolutiva dos humanos é essencialmente emocional, porque os meus pensamentos podem não ser os meus pensamentos, mas o que me fizeram pensar. O que eu estudei, o que eu li, o que eu observei entrou, mas o que eu sinto, só eu sinto. Pensaram nisso? Por isso que o nosso emocional é mais forte. Por isso que eu falei, racionalmente eu não mato ninguém. Mas na emoção, no calor da emoção, dependendo da situação, não sei. Tem que ver a situação. Mas eu falo. E tantas outras coisas. Tantas coisas que nos acontecem. Qual é a minha reação quando acontece uma coisa forte na minha vida? Só passando. Mas cada um sente de uma forma. Por isso que você não consegue falar, eu sei que você está sentindo, não sabe. Por isso que hoje quando falo em empatia, não é colocar no lugar do outro, pelo outro, colocar no lugar do outro como eu estaria. Aí eu sei alguma coisa, mas pensar também que ele tem uma outra forma de pensar, então não dá para eu ficar no lugar do outro. Saímos do instinto, que é a vontade de matar, e nesse processo de conscientização transitamos pela sensação, razão e emoção. Olha a evolução humana. O homem pré-histórico era como um animal, era só instinto.
né? Comer, beber, dormir e reproduzir. Hoje tem muita gente vivendo assim também, né? Mas nos permitiu. E aí esse instinto me traz, o instinto da fome, né? Quando eu me alimento para matar a fome, também tem uma sensação de prazer físico, né? Nós somos sensoriais. E aí a razão vai dar um nome para essa sensação. Aí eu vou aprendendo a emoção. Só que precisamos sair dessa sensação que ainda é primitiva, imaterial, para chegarmos no sentimento, que é a evolução e não tem a ver com o corpo, tem a ver com o espírito. Então, instinto e sensação, prazer é do corpo, o sentimento é do espírito. E nós somos espírito, estagiando num corpo de carne, como diz Teilhard de Chardin. Só que a gente faz o contrário, dá mais valor ao corpo do que ao espírito. Aí quando a gente deixar o corpo, a gente vai sentir saudade. Porque o prazer estava todo no corpo, a gente não vai ter prazer do outro lado. Aí fica voltando para obsediar o outro para ter prazer. Então, acredita-se, né, controlar a emoção. Não, eu controlo as minhas emoções. Mas diz Joana, é difícil se livrar dela. Né? Aquela situação que a Lili falou. Eu não quero sentir raiva, não quero sentir raiva, não quero sentir raiva, já senti. Nos relacionamentos, né, convivência, a maior lição da vida, interpessoais, entre as pessoas, a emoção exerce um papel relevante, contribuindo para a afetividade e a convivência feliz. Como eu reajo emocionalmente às palavras que as pessoas me dirigem, e não são elogios. Até o elogio mesmo. Como eu reajo ao elogio e como eu reajo a uma crítica. É o emocional que eu falo. Eu deveria falar só, muito obrigado por essa crítica, eu sei que você quer que eu cresça e não cometa mais esse erro quando eu estiver expondo aqui. Muito obrigado. Não é assim que a gente fala? Nunca mais volto nessa casa. Beleza. Isso é emocional puro. Não adianta a pessoa vir falar, não, você não deveria reagir assim. Aí você tem uma série de justificativas para achar que tem razão. Mas não pensou, foi só o emocional que agiu. Cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade. Preferência é te dormir para perder o sono. Para identificar. Não vai consolar nossos alunos hoje. Para identificar se a mesma se encontra embotada, olha os termos, exaltada, indiferente, apaixonada ou sob estímulos enobrecedores. Será que vai dar para falar sobre cada um? O que é uma emotividade embotada? É aquela que não registra as manifestações da afetividade, frio, busca apenas a fonte das sensações, aquilo que eu falei, é só prazer físico. Né? A exaltada, isso também já perde a diretriz do comportamento, exagera, né? Deturpa a manifestação de carinho, perturba o discernimento. A indiferente ignora o rumo das exteriorizações, né? E não consegue o prazer que gostaria. A apaixonada manifesta-se a um passo da alucinação, olha o exagero, mantendo os remanescentes dos instintos fisiológicos, deixa que predominem os desejos do prazer, né, hedonistas, em egocentrismo infeliz. É muito comum isso hoje em dia, né? O egocentrismo, eu que tenho que aparecer, eu que tenho que ser o mais importante e que tem prazer nisso tudo. A última, somente quando estimulada pelos objetivos enobrecedores, estabelece paradigmas, modelos e patamares de autorrealização e integração dos mecanismos da vida. Enobrecer as emoções. Como? No autoexame. Como reajo diante de mim mesmo? Quais são os meus sentimentos? Como é que está isso? Cólera, ciúme, mágoa, revide, ódio, inveja. Isso é um primitivismo moral, né? Ainda ligado, vai encontrar no complexo de inferioridade ou de superioridade, conflitos do passado, de culpa. Em relação ao próximo, quais são as minhas reações diante do próximo? Isso tem a ver com comportamento, né? Como que eu falei, como é que eu enfrento situações inesperadas, fenômenos novos,
né, para que o conflito não passe na frente, ele leva ao retraimento, ao narcisismo, né, ao medo, presunção. A pessoa insegura e agressiva tem algum problema por detrás que só numa terapia, né, doutora? Nós vamos descobrir. O indivíduo está chegando, chega rapidinho. O indivíduo tranquilo, porque portador de confiança em si mesmo, isso é forte, confiança em si mesmo, não se atormenta quando enfrenta situações novas, desafiadoras, por isso que eu preciso me conhecer. Tenho medo de quê? Agindo com serenidade, sem a preocupação exagerada de parecer bem. Quando ele pergunta para a pessoa, tudo bem? Tudo bem. A pessoa está morrendo. Parecer bem, de eliminar o outro, de sobrepor-se a ele. É natural o indivíduo, é espontâneo, aberto aos relacionamentos interpessoais, respeitador das ideias do outro, dialoga com suavidade, emotividade, assinalando aquele que o ouve com algo agradável, Chico Xavier, duradouro, que brinda no contato estabelecido. O que eu dou ao outro quando eu encontro com ele? Por sua vez, recebe também alguma dádiva que irá contribuir para o seu crescimento íntimo. É sempre uma troca. Eu tenho sempre algo a oferecer ao outro e receber do outro, né, também alguma coisa. Como desenvolver valores íntimos em relação a mim e aos demais? Fazer-se doador. Então, se eu quero ganhar, eu preciso doar. Livre de exigências, sem paixões dissolventes, vinculando-se, amando, liberando-se sem ressentimentos, constatando que em todo relacionamento há sempre uma bela aquisição de vida pela empatia que provoca, pelas expectativas que desperta, pela convivência enriquecedora. Olha que linda essa parte, né? Todo relacionamento, vou repetir, todo relacionamento há sempre uma bela aquisição de vida. A gente só é vivo no contato com o outro. A pessoa isolada começa a ficar doente, né? Morre antes da hora. Pela empatia que provoca, pelas expectativas que desperta, pela convivência enriquecedora. É o outro que me enriquece, que me completa. Avançando no equilíbrio da emoção, o encantamento da existência física, libera-o da queixa, das frustrações, dos tormentos, que são resquícios do período egoístico ultrapassado, para viver as excelências de cada momento novo e de todas as horas por vindouras, sem angústias pelo ontem, nem ansiedade pelo amanhã. Outra frase forte aqui, ó. Sem angústia do que eu fui, do que eu fiz, e nem ansiedade do que eu vou fazer, que eu posso nem fazer. E termino com essa frase. Cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele próprio. Lembra da matemática? Vamos resolver o X, que é a incógnita do problema? Vamos lá. Fala sobre. Então, essa descrição aí vamos dizer assim, das personalidades bate um pouco com aquela, agora eu não lembro o nome, do autor da classificação dos tipos humanos, né? Sanguíneo, colérico, fleumático, apático. Sim, está tudo relacionado, tudo é do ser humano. Deu para descobrir um pouquinho hoje quem somos? Vai pensar na cama? Então vamos conversar com aquele que nos criou e que para isso teve um propósito, que mesmo que a gente não entenda, sejamos obedientes. E aqui nos encontramos, Senhor, como produto do amor que vem de Ti. E se somos criados à sua imagem e semelhança, e como disse o apóstolo João, és o amor. Amor é o que somos, porque viemos dessa fonte. E para amar é que aqui nos encontramos. E quem, senão Jesus, é o exemplo do amor puro, aquele que ama sem perguntar, sem classificar, sem exigir, apenas doa a luz pura que já se tornou e que estamos aprendendo a nos tornarmos também a cada dia, a cada pensamento, a cada palavra, em cada relacionamento. Agradecemos pela vida que é eterna, por cada existência
em cada encarnação, em cada novo corpo e novas situações. Agradecemos por esse planeta onde habitamos, por esse país, por essa cidade, por essa casa que nos acolhe e nos permite falar de Ti. E agradecer sempre. Que assim seja. Esqueci. Nós vamos ter agora a oportunidade